Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE e mais uma vez estamos aqui com o Fábio Toledo, também da Locomotiva Esportiva. Olá, Fábio! Olá, Lucas Guanais. Quem achou, né, que a gente não ia ter 2 semanas seguidas podcast, achou errado, otário. Achou errado, mas tem mais gente aqui, né? Hoje a gente tem um convidado. Exato. Então, recebam com muitos aplausos aí na casa de vocês, no carro, na academia, onde vocês estiverem, o mito, a lenda, Diego Silver do Área Restritiva. Muito bem-vindo, Diego. Diego, uma grande honra ter você aqui. Louco. Olha, e ao som de palmas ainda, louco. Eu gostei da parte de ouvir na academia, que geralmente eu escuto podcast na academia. E é um prazer gigante estar aqui. Finalmente conseguimos cruzar as agendas aí e gravar esse podcast para falar de muito basquete. Verdade, né? A gente tem tentado há um bom tempo e não tem dado certo. Mas você ouve na academia também, Guanais? Quando eu fazia, sim, né? Aliás, quando eu fazia academia... Quando fazia, brincadeira, né? Acho que quando eu fazia academia, o podcast estava engatinhando, era mato, né? Era tudo mato. Né? Preciso voltar, gente. Por favor. Eu tô pertinho dos 3 dígitos aqui, eu preciso voltar. Mas vamos lá então, vamos falar de NBB. Nosso querido campeonato teve uma pausa durante as datas FIBA, né, das eliminatórias da America Cup, que serão disputadas aí na próxima semana, que também coincidem com o Carnaval. Então os jogadores podem ir para casa, ter um descanso, treinar bastante também para corrigir aí o que precisa em cada time, e no total o NBB vai ficar 11 dias parado, já ficou alguns, né? O último jogo foi dia 15, e o próximo jogo, quando o NBB volta, será dia 26 de fevereiro, na próxima quarta-feira, perdão. Na próxima quarta-feira, portanto, com Pato e Basquete Cearense lá em Pato Branco. No momento, quase todas as equipes têm aí entre 22 e 23 jogos, com exceção do Paulistano e do Bauru, que tem 21 cada, e do Pato, que está um pouquinho mais atrás, que tem 20. Fábio, vamos lá. Ainda dá para mudar muita coisa no NBB? São 8 jogos, na média, para cada time aí. Os pelotões já estão definidos. Tem como alguém mudar de pelotão? Alguém sair do meio e ir para o G4? Alguém sair de baixo e ir para o G12? Alguma coisa assim, na sua opinião? Tem, porque está muito perto, né? Cada time, assim. Você pega a classificação, o Mogi, o quarto colocado, tem 15 vitórias. Aí você vê, por exemplo, o Pinheiros, que está em sexto, até o Unifacisa. Vai pegar o Unifacisa, que está em sétimo, tem 12. Então aí são 3 vitórias que o Unifacisa consiga para buscar, né, o Mogi das Cruzes. É claro que tem um jogo a mais também o Unifacisa, né, nesse momento. Mas tem essa capacidade de recuperação, principalmente ali na metade do pelotão ali, né, do sexto até o 12º ainda tem condições. Que esse NBB, como está muito disputado, né, é difícil de prever os resultados, assim, então tem condições, com certeza, de ter alguma reviravolta, né? Algum time subindo, algum time descendo, muito por conta dessa dificuldade, né? Das equipes se enfrentando, tem essa dificuldade de manter uma regularidade, inclusive, né? Silver, então antes da gente começar aí pelotão por pelotão, todo ano se fala que o campeonato, e não só o NBB, mas que o campeonato é um dos mais disputados, é um dos melhores da história, passa muito pelo marketing, para vender, para chamar atenção. Mas esse ano, o que você acha? Tem chance de ser um dos melhores NBBs, um dos mais disputados da história? Ou é barbada mais uma vez? Cara, eu vou falar para vocês que isso tá muito engraçado, assim, porque toda vez, eu tenho um texto que eu escrevo toda quinta-feira lá no Área, e aí toda vez que eu vou escrever, eu começo o primeiro ou segundo parágrafo falando que é o campeonato mais disputado dos últimos anos. E aí chegou uma hora que já perdeu a graça falar, porque realmente, assim, não é mais... fugiu já dessa coisa do marketing, assim, e é muito isso, assim, se vocês olharem o Minas, por exemplo, no começo do campeonato era aquele time que todo mundo falava, pô, colocaram um monte de estrelas,
e o time não engrena. E agora, nessa pausa, é o quinto colocado, e é aquele quinto colocado que você fala, os caras vão morder ali o G4 e vão chegando, porque tem Alex, tem Leandrinho, tem o Tyrone, que são os caras que já são experientes e tudo mais, que são lendas, querendo ou não, do basquetebol do NBB. Então, realmente, assim, o campeonato mais disputado dos últimos anos, sem sombra de dúvidas, até o Pato Basquete, que fez bons jogos e só não conseguia segurar o resultado. Então, sem sombra de dúvidas, o melhor campeonato dos últimos anos, o mais disputado dos últimos anos. Você falou do Minas, né? Outro exemplo que dá para usar é o paulistano, né? Que teve um bom início de campeonato, jogando bem, até sonhando com G4, e aí começou a cair, né? Ter altos e baixos. Você vê na semana anterior, o paulistano consegue ganhar do Minas, depois perde para o Brasília. Então tem muitos altos e baixos dentro da competição que dificultam muito, né? Até mesmo para a gente prever alguma coisa, né? Deu muitos exemplos, né? A gente falou do Minas, do paulistano, mas pode citar Botafogo, Corinthians, o Bauru. O Bauru, então, né? Começou mal, subiu. Então, a situação desse NBB é que, assim, para quem escreve, para quem faz aqui cobertura sobre o NBB, tá difícil de prever alguma coisa, tá difícil de... Se quebra a cara facilmente, né, com esse NBB. Sim. E, de verdade, assim, se a gente olhar para baixo do G4, todas as equipes ali, pelo menos até o 11º, são equipes que eu acredito muito que vão mudar bastante para cima. E ainda se falar do 12º para baixo, não dá para falar que São José e Brasília não podem beliscar ali o 12º lugar do Rio Claro. Então, realmente uma competição muito equilibrada. E quando vocês estavam falando da pausa da janela da FIBA, eu estava até pensando aqui, é um momento que eu gosto muito, assim, porque geralmente quando tem essas pausas, as equipes conseguem se fechar, arrumar o que está bagunçado e voltar melhores do que estavam, assim. Então, eu lembro de muitos momentos, por exemplo, do Paulistano, que o Paulistano caía na primeira rodada das oitavas de final do Paulista e começava o NBB numa sequência de vitórias absurdas, assim. E aí, na metade do campeonato, onde estava todo mundo engrenado, já ficava mais difícil para o paulistano. Então, essas pausas sempre ajudam quem está mais para baixo, e aí vai tornar o campeonato mais disputado ainda. O Bauru também é um exemplo, né? O Bauru teve a pausa do final do ano, já que não disputou o Super 8, voltou só no meio de janeiro, e aí voltou já com o Larry recuperado fisicamente, com o Draper entrosado e com um novo sistema, principalmente de marcação, fez o jogo fluir melhor. Mas quem pode se dar melhor nisso também, a gente vai falar mais para frente, é o Mogi, porque vai voltar com o Alexei depois da pausa. Mas a gente já chega lá. Vamos de baixo para cima. Essa temporada, desde essa temporada, na verdade, o NBB não tem mais rebaixamento. Em outros anos, aconteceu de equipes não serem rebaixadas por conta de encerramento de projetos de outros times, mas dessa vez o Conselho da Liga Nacional de Basquete já botou no regulamento que não vai ter rebaixamento, e é até uma maneira de o regulamento fica um pouquinho mais próximo das ligas americanas, que são ligas fechadas, e, enfim, esse é outro papo de modelo de campeonato. Mas o fato é que não tem rebaixamento. Então, o primeiro bloco que os times podem chegar é o G12. Para baixo do G12, que são todos que vão para o playoff, para baixo do G12 vem Brasília, São José, Basquete Cearense e Pato. Vamos lá. Temos Bauru em 11º com 10 vitórias e 11 derrotas, e Rio Claro em 12º com 9 vitórias e 13 derrotas. Fábio, estava falando aí Brasília, São José que podem chegar, mas e o Pato? O Pato é o lanterna, mas tem 3 jogos a menos ou 2 do que todos esses times aí. É o suficiente para chegar mais perto? Você acha que o Pato consegue aproximar ou já está muito longe? Porque são 7 vitórias também, né, de diferença para o Rio Claro. Qual a sua avaliação nesse sentido? Enquanto você falava aí do G12, fiquei pensando, né, para baixo do G12 é Interligas.
Mas o Pato Basquete, ele na 16ª posição, ele tem ainda esses 2 jogos a menos, e a reta final ali do primeiro turno foi positiva, né? Quando teve a primeira vitória, jogou muita bola ali para cima do Bauru, quase ganhou. Aí no jogo seguinte acabou vencendo na primeira vez. E depois disso esperava-se, né, que o time conseguisse algumas vitórias. Até fez bons jogos, né? Enfrentou de igual para igual, né? Como diriam os flamenguistas. Jogou de igual para igual contra outras equipes, né, do NBB, mas não conseguiu essas vitórias importantes. Talvez o fator casa possa ajudar em algumas vitórias futuras, mas eu não vejo o Pato assim conseguindo atingir um outro nível, né, para alcançar o Rio Claro, mesmo com essas 2 jogos a menos. Os adversários que ele tem pela frente são complicados, né? Até mesmo brigando diretamente por essa classificação, né? Por essa última vaga. Pegar aqui os jogos do Pato, além do basquete cearense, né, ele vai ter o Unifacisa, vai ter o próprio Rio Claro para enfrentar, jogando em Rio Claro, Corinthians, Pinheiros, uma sequência de 3 jogos fora de casa aí. Então, as viagens que o Pato vai ter vão ser complicadas, né? Depois ainda tem Bauru e Franca, seguidos, Mogi. Então, o Pato vai ter dificuldades para chegar, né, numa 12ª posição. Talvez, quem sabe aí, como um objetivo, né, não terminar na lanterna, né? Acho que cada equipe desse NBB tem o seu objetivo, e o Pato, por estar nesse início, pelas dificuldades que teve durante a temporada, né, com essa dificuldade em vencer, mesmo com a torcida lotando lá o ginásio em Pato Branco, acho que tem que ter um objetivo, e o objetivo, acho que, do Pato é de deixar a lanterna, fazer essa reta final, né, de NBB da maneira mais digna possível, até para manter, né, a fidelidade do torcedor lá de Pato Branco. Eu acho que esse é o objetivo do Pato na temporada, né, juntar o torcedor, e eu acho que, né, pelo que foi mostrado nos jogos, tá dando certo, né? Esse é um objetivo alcançado, na minha opinião, do Pato Basquete. Até por não ter rebaixamento, né? Talvez ajude dê tranquilidade para o Pato, né? Porque ele, não que não haja cobrança de resultado, longe disso, mas Claro. não há aquela pressão para sair da zona de rebaixamento, porque vai disputar a Liga Ouro, ficar fora da elite. E Pato é um projeto que aparentemente está vindo aí para fincar raízes, a meu ver, né? Você concorda, Silver? Como é que você vê Concordo. um treinador de basquete também? Como vê essa questão aí? Eu concordo sim com isso do Pato, que ele chegou para ficar, né? O projeto, ele é uma realidade. Uma vez alguém tweetou, agora eu não lembro qual perfil, lá numa das nossas discussões no Twitter, falando da arrecadação do Pato. Então é um time que consegue arrecadar muito em jogos, com venda de produtos e tudo mais. Então é um projeto que ele está se consolidando. Eu fico triste pelo GG, que até temporadas passadas aí era o Mr. NBB, né? Se você queria ser campeão do NBB, você tinha que ter o GG no elenco. E aí, agora ele não deu tanta sorte assim pro Pato. Mas, sim, é uma equipe que veio para ficar, é um projeto que veio para ficar, não tão sólido ainda quanto a Unifacisa, que é um projeto mais antigo, mas é uma realidade. Agora, quanto a sair da lanterna, eu acho que tem ali uma briga direta entre basquete cearense e São José, né? Porque o São José é o 14º, são 3 vitórias de diferença. Então, ali são 10 jogos, o Pato tem 10 jogos para fazer. Talvez a gente consiga tirar alguma vitória, não sei, talvez o confronto direto contra o basquete cearense, que vai ser lá em Pato Branco, contra Rio Claro também, apesar de ser em Rio Claro. São José em Pato Branco, que é o último jogo da temporada. Eu acho que vai ficar ali essa coisa de subir para o 14º, talvez sendo muito otimista. Bom, mas sem ficar falando de todos os times, né? Até porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Vamos falar do cearense logo. Você acha que alguém... negócio de fazer
podcast de 16 times é de pré-temporada, não é? Verdade. Você acha que... Depois eu dou minha opinião sobre isso, né? Você acha que o G12 aí pode mudar? Olhando os jogos, olhando a tabela. Os participantes do G12, você acha que ali alguém pode entrar ainda? Entrar? Cara, eu vi um jogo do São José e eu gostei muito, eu não lembro contra quem foi. E falando como técnico, assim, era um time muito arrumadinho defensivamente. Eles faziam uma shuffle, que é o mesmo sistema que o Corinthians faz, mas aí cada equipe acaba adaptando do seu jeito. Eles faziam muito bem feitinho, era muito bonito de ver acontecendo, só que a bola não caía e eles tinham os bloqueios no rebote, né, os box out, tinha tudo. E sabe, aquele jogo que você vê e parece que você está vendo um livro, assim, falando, olha, eles estão fazendo tudo que tem na cartilha aqui. Mas tirar ali... Não vai, o 12º não vai ficar com 9 vitórias, mas talvez tirar 7 vitórias em 8 jogos, não sei, então eu acho que não muda muito, não. Não muda muito. Eu não consigo ser otimista desse jeito. Por mais que eu tenha gostado do jogo de São José, por mais que o Brasília tenha duas vitórias de diferença, 2 derrotas de diferença, né, pro Rio Claro, eu não consigo ser tão otimista nessa mudança de um desses times subirem. Eu concordo com você, mas tem outra coisa nessa história aí. Dos próximos 3 jogos do Brasília, que está logo atrás do Rio Claro em 13º, os próximos 3 jogos, 2 são contra Franca e Bauru, ambos fora de casa aqui no interior de São Paulo. Dos próximos 3 jogos do Rio Claro em 12º, 2 são contra Basquete Cearense e Pato em Rio Claro. Eu acho que daqui 3 rodadas não vai mais haver discussão, a menos que haja algum desastre ali com o Bauru ou o Paulistano, que estão logo acima do Rio Claro. Mas eu acho que, seguindo a lógica, daqui 3 rodadas não vai mais haver discussão de quem vai estar no G12 por causa aí dessa tabela do Rio Claro, que teoricamente é mais fácil. Teoricamente. Né? Mas a gente já viu, né, que Brasília ganhando do Minas esses dias. Então, pode acontecer. O Paulistano ganhando do Minas, perdão, o Brasília, enfim. Pode acontecer muita coisa. Mas eu também estou nesse lado aí que vai ser difícil mudar. Entre as equipes do G12, aí a classificação vai mudar muito ainda. Mas os participantes eu acho difícil, mano. Rio Claro tá tendo umas dificuldades, né, nessas últimas partidas. E aquela bola mágica lá do Jamal também tirou um pouco, né, talvez poderia ser uma confirmação aí pro Rio Claro. Não matemática, né, mas prática ali de uma classificação, mas a bola do Jamal deixou as coisas vivas. E ainda tem, né, essa possibilidade do Brasília, tem que ver como é que ele vai se aproveitar, né, dessa vitória para cima do Minas, mostrando sua qualidade. O problema é que depende, né, do jogo do Nezinho, do Arthur, que já são jogadores que estão um pouco mais... já estão na reta final da carreira, né? Então... É claro que eles têm sua qualidade, mas a questão física pode pesar. E já estamos aí nessa reta final, né? Chegando para esse sprint final. Pode atrapalhar o Brasília, mas ainda matematicamente tem essa chance, né? A questão mesmo é essa sequência, né, do Brasília de 2 jogos no interior de São Paulo, né? Com um Bauru melhorado com relação ao primeiro turno, com o Franca disputando a liderança e o Rio Claro pegando ali o último e o penúltimo colocado no NBB. Mas, como eu já falei, né, esse NBB está aqui para quebrar a cara de todo mundo que faça um comentário. Sem dúvida. Não, e o Brasília, depois desses jogos, ele recebe o São José na SEB, e aí ele tem Pinheiros e Corinthians fora. Então eu acho que essa tabela no final foi um pouco cruel com o Brasília, tá? É sorteio, tá? A gente sabe, ninguém monta a tabela. Mas o Brasília... Até porque não ia saber, né? Como é que ia estar na reta final do NBB. Sim. Assim, não, é até legal fazer um parênteses disso, porque a tabela muitas vezes parece que é um pouco combinado, mas ela tem várias regras
né, de, por exemplo, o Brasília, usando de exemplo, vai pegar Franca e Bauru, põe em jogo um seguido do outro. Depois, Pinheiros e Corinthians fora, põe em jogo um seguido do outro. Todo mundo que vai para o Nordeste vai uma vez só. Vai e pega Cearense e Unifacisa de uma vez. Isso é para reduzir custos. Mas ainda assim é sorteio, tá? Mas é uma tabela cheia de regras, mas ainda assim é sorteio. Só fecha esse parênteses aí. Pulando então um pouquinho. G12. Do quinto colocado ao 12º. É um bolo. É um bolo, gente. Vamos lá. Minas está em quinto lugar com 14 vitórias e 8 derrotas. 22 jogos. O Rio Claro está em 12º, como a gente já falou, com 9 vitórias e 13 derrotas. Ou seja, do quinto ao 12º, são 5 derrotas de diferença. São 5 jogos apenas de diferença. Não dá para falar muito de classificação, porque está tudo muito embolado ali, muita coisa vai mudar. A gente tem 3 times com 47%, um com 50%, um com 52%. Mas, vamos lá. Eu queria usar de parâmetro para essa discussão desse bloco intermediário a classificação do retorno do NBB. Lucas Rocha, jornalista aqui de Bauru também, mas muito atuante principalmente no mercado de transferências, vocês devem conhecer, já teve aqui na Locomotiva também, fez a classificação do retorno. Nela, olha só, vou destacar alguns times. Bauru está em terceiro no retorno, com 5 vitórias e 1 derrota. Minas é o quinto, com 5 vitórias e 2 derrotas. Por outro lado, Paulistano, é o 16, 15, 14, 13, é o 12º, com 2 vitórias e 4 derrotas. Tem muita questão de momento, né? Os times estão aí em momentos muito diferentes. Eu vejo, por exemplo, o Paulistano muito complicado e Bauru e Botafogo crescendo muito, né? O que pode acontecer nesse pelotão intermediário? Eu sei que é uma pergunta meio vaga, mas qual a expectativa aí para esses últimos 8 jogos que você tem, Silver? Eu tava olhando aqui os jogos do Flamengo, né? Já vou jogar lá para cima, porque eu quero soltar a braba aqui. A minha expectativa é de alguém conseguir desbancar o Flamengo, né? E claro que para conseguir desbancar o Flamengo é alguém do G4, mas aí eu estava olhando os jogos justamente de quem está do quinto para o 12º, que a gente tem Pinheiros, Botafogo, Rio Claro ali, mas me chamou muita atenção Pinheiros, Botafogo, Corinthians e São Paulo, que são equipes que vão querer jogar com tudo, porque nesse momento cruzar com o Flamengo ou o Franca em uma segunda rodada ali, né, já pensando na segunda rodada de playoff, não seria algo talvez tão interessante, né, porque são elencos muito recheados, então as equipes vão querer evitar isso, né, então vão querer evitar o confronto na primeira e no segundo bracket ali dos playoffs. Mas eu acho ainda que Minas belisca o G4. Eu gostei muito dessa alavancada do Minas. O Bauru deve ficar ali entre os 8 primeiros. Aí Corinthians e Unifacisa, uma das duas ele deve cair do nono ao 12º. Então esses são os meus palpites assim de mudanças dentro do G12. O Flamengo, desses jogos que eu falei, eu acredito que perca pelo menos 2. E aí o Minas deve subir, beliscar ali a vaga ou do Mogi ou do São Paulo. E o Bauru deve jogar para baixo ou a Unifacisa ou o Corinthians. Olha, eu aposto muito também no Botafogo, viu? Botafogo tem 7 jogos só para fazer, é um a menos que a maioria dos outros. Mas desses 7 jogos, 5 são em casa. Tá, tudo bem. É Pinheiros, Flamengo, Corinthians, Franca e Bauru. É uma sequência do inferno. É uma sequência do Botafogo. Ó, de novo, Pinheiros, aí tem 2 fora. Botafogo, Pinheiros, 2 fora, Flamengo, Corinthians, Franca e Bauru. É uma sequência tenebrosa pros caras. Se bem que se for pegar qualquer sequência aí, tá complicada, né? Sim, mas por exemplo, são todas sequências é uma sequência de todas de times que estão acima do Botafogo, com exceção do Bauru.
São 7 jogos que eles têm e 5 são pedreiras. Caramba, olha só que gostoso. Porque, mas em compensação, o Botafogo tem 4 vitórias nos últimos jogos. Ele aproveitou bem contra os times que estavam para baixo dele. Foram vitórias contra o Cearense, Brasília, Pato e Rio Claro. É um time que vem muito embalado, né? Principalmente depois aí desse entrosamento total do Jamal, porque a gente sabe que ele demorou um pouco para chegar fisicamente mesmo, literalmente. Ele ficou um bom tempo nos Estados Unidos até voltar para o Brasil. Do time se encaixar em quadra, perdeu o Cauê Borges por muito tempo também, teve aqueles problemas políticos que tem no Botafogo há muito tempo, e o time aproveitou essa sequência contra equipes que estavam abaixo para dar uma melhorada aí e embalar. Eu acredito muito no Botafogo nessa reta final. Ano passado eles cresceram nessa fase também. E aí bateram. Eu não lembro quem eles pegaram nas oitavas, mas depois passou pelo Pinheiros, mesmo sem mando de quadra. São José. São Paulo. São José, isso. Passou pelo Pinheiros e deu muito trabalho para o Flamengo na semi também. Então, eu acho que também olho no Bota, viu? Porque tão muito bem. E o Bauru, a gente falou, o Bauru tá em terceiro. Só falando do Botafogo, assim, eu tenho duas curiosidades, na verdade, assim. A primeira foi até uma coisa que eu estava conversando com o Douglas Carrareto, e aí num vídeo lá que a gente fez, falando da Super 8, que eu coloquei assim para eles, e aí eu vou jogar para vocês a mesma pergunta. Um time ganhar Super 8, porque já garante a vaga na Basketball Champions League das Américas. Já, valeu a temporada? Eu não preciso sacrificar o meu elenco pro NBB, porque o ápice da temporada é jogar a Champions League, para poder jogar o Intercontinental. Então, talvez o Botafogo, sei lá, não falando que eles vão entregar o caneco, mas não precise se esforçar tanto para subir para o G8. Por ter ganho a Sula, você disse? Isso, por ter ganho a Sula. Bom, é uma questão aí, né? Realmente, o elenco do Botafogo é um elenco não é um elenco grande, mas é um elenco pequeno, é um elenco ok, do jeito que geralmente se imagina, mas se o Botafogo entregar muito também, ele corre o risco de cair demais, porque, vamos lá, vamos voltar para o pelotão de baixo, ele está a 5 jogos do Brasília, e o Brasília tem um jogo a menos, né? Então, o Botafogo tem uma sequência muito dura, ele precisa beliscar alguns jogos aí, e eu acho que em termos de forçar elenco, o Botafogo não tem muito mais escolha, a meu ver, porque se ele não der uma forçada agora no final, ele não vai conseguir alguma coisa boa no NBB. E querendo ou não, até politicamente falando, quanto mais atrativos o Botafogo tiver, mais força mais sucesso ter, né? Pode ganhar dentro internamente, né? Dentro do clube, para permanência de projetos, prospecção de patrocínios. Tem essa história aí do futebol virar clube empresa. Pô, como é que vai ser essa captação de dinheiro depois para os esportes olímpicos? Como é que vai ser a administração dos esportes olímpicos? Está tudo muito nebuloso ainda. Então, já deu problema com o vôlei. Se o Botafogo chegar para a próxima temporada com um caneco da Sula embaixo de um braço, e uma boa classificação, sei lá, uma quartas de final disputada, quiçá uma semi do NBB no outro braço, eu acho que o time ganha um pouco de força aí, internamente, até na mídia, para que consiga alguma coisa. Eu acho que o exemplo do Botafogo para essa temporada quebra um pouco esse raciocínio aí. Porque aí agora eu vou jogar uma outra, assim. Se a gente pensar no DNA do Botafogo, só lançando a brava, assim. Se a gente pensar no DNA do Botafogo, que é ganhar séries que não são favoráveis para ele, né? E aí a gente olhar a tabela do jeito que está agora, o Botafogo jogaria contra o Corinthians, certo? Se acabasse desse jeito. Certo? E aí cruzaria com o Mogi, não é isso? Não seria mais interessante? O Mogi, que o Mogi é o quarto. Então, conseguir fazer a manutenção do nono
ou do nono, ou ficar em oitavo, talvez não seja mais interessante para o Botafogo do que tentar, por exemplo, uma corrida por um título? Não. Não, ele cruza com o Flamengo. Cruza com o Flamengo? Porque é verdade, primeiro... o oitavo vai cruzar com o primeiro, então o Botafogo tem que subir mesmo. Sobe, Botafogo. Você fica melhor nesse jogo em casa aí, filhão. Então o Botafogo tem que subir mesmo. Ele cruza com o Flamengo. Porque assim, de preferência, nenhum time fique em oitavo ou nono, é isso? Então, e se não é isso, nessa briga ninguém vai ficar em oitavo e nono. E se não quiser cruzar com o Franca, que também não fique em sétimo ou décimo. Se você quiser cruzar com São Paulo e Mogi, você tem que ficar em quinto ou sexto, ou 11º e 12º, é isso aí. Quinto ou sexto, ou 11º e 12º. Se não quiser cruzar nem com o Flamengo e nem com o Franca numa hipotética quartas de final. É uma continha meio difícil, né? Ainda mais por estar tudo embolado ali. Sim. É aquela pode tirar o pé e ficar de fora dos playoffs ainda. Não pode. Não tem essa de tirar o pé. Não tem essa de tirar o pé. Mas o Botafogo tem a série mais complicada mesmo. Então, ou o Botafogo tem, pensando em subir, tinha que beliscar ali o sétimo da Unifacisa. Sim. Mas só traduzindo aí o que você falou, eu acho, para quem não acompanha muito, o tirar o pé seria, por exemplo, não precisa botar o Chamel, botar o Jamal para jogar 35 minutos num jogo, sabe? Põe 20, 25, poupa o cara para os playoffs. Eu acho que o Botafogo não tem muito essa escolha, isso daí fica mais com o Flamengo. Eu acho que nem o Franca tem muito espaço para fazer isso, é mais o Flamengo só. Porque o Franca ainda pode perder muita posição ali. Mas, vamos lá. Falando também do Bauru. O São Paulo também. O São Paulo também. Falando do São Bauru, Paulo pode, por exemplo, o Chamel jogar 35 minutos e não 40, né? A gente já chega nisso. Vamos lá. O Bauru, que está em terceiro nesse retorno, ele tem aí 8 jogos para fazer, mas só 3 estão em casa. E o Bauru tem também São Paulo fora, Franca fora, Mogi fora, Flamengo fora e Botafogo fora. É uma sequência do Bauru também extremamente ingrata. O Demetrios, nessa pausa, né, a gente já falou aqui em nossos textos, falamos no último podcast também, ele falou que tinha um planejamento de ter 10 vitórias nos últimos 15 jogos aí do segundo turno. Já foram 5 em 6, então ele precisa de 5 em 8, perdão. Ele precisa de 5 em 9, perdão. Ele precisa de 5 vitórias nos últimos 9 jogos. O Bauru tem 9 para fazer. Só que ele tem essas pedreiras. E os jogos em casa, um deles é contra o Minas. Fábio, você também que está acompanhando bastante o Bauru, está aqui. Dá para fazer? 5 em 9, considerando São Paulo, Franca, Mogi, Botafogo e Flamengo fora. E Minas em casa? Dá para fazer, mas vai ter que beliscar, né, pelo menos umas 2 vitórias, né, nessas disputas mais complicadas, né, contra Minas. Falando, né, Minas, Franca, Mogi, Flamengo, esses 4 jogos aí, São Paulo, né, esses 5 jogos, tem que beliscar pelo menos 2 vitórias, porque tem esse jogo contra o Brasília em casa, que pode, pensando, né, nessa ideia de 10 vitórias, é jogo para ganhar. Tem também o Pato em casa, então isso aí você já consegue subir para 7. Aí então sobra umas 3 partidas. Aí tem, por exemplo, o Botafogo fora de casa, para uma equipe que quer vencer também. É importante conseguir essa vitória também lá no Rio de Janeiro. Aí sobra essas pedreiras um pouco maiores, né? O Mogi, por exemplo, vai vir mordido, né? Porque no primeiro turno o Bauru conseguiu vencer o Mogi, e o Mogi, que vinha numa boa fase no NBB, foi até um pouco surpreendente aquela vitória do Bauru na panela, mas nesse momento, né, o Mogi é o favorito também. Mas pelo que foi feito, né, pelo que o Bauru apresentou nessa volta, esse início de ano, o time melhorou e
e deu um pouco mais de confiança, né? Principalmente para a torcida que já não estava mais aguentando, né? O time jogando mal. E a vitória para cima do Corinthians e para cima do Pinheiros foram muito importantes para dar essa maior confiança. É claro que o Unifacisa, a derrota para o Unifacisa foi complicada, né? Foi pesada, não teve nem chance contra o Jacaré, mas essas vitórias contra Corinthians e Pinheiros em casa, né, deu, e com o ginásio lotado também, deu bastante força pro Bauru, pensando nessa ingrata missão de 10 vitórias em 15 jogos. Como a gente já falou, né, desse equilíbrio do NBB, é muito complicado você estabelecer uma meta alta, né, como essa, para uma equipe que vinha mal ainda no primeiro turno, mas tem confiança, né, da torcida. Acho que os jogadores também, depois daquela sequência, tiveram um pouco mais de confiança no trabalho, então vai depender do que acontecer na quadra mesmo. Acho que vai ser importante vencer a partida contra o Paulistano fora de casa, que é essa volta, né, no dia 28. É um jogo que também, pensando ali na classificação, num confronto direto, é muito importante até para a confiança, para ver se o time do Bauru mesmo engrenou e vai pelo menos chegar, né, próximo dessa meta aí de 10 vitórias. Silver, Bauruzão da Massa, dá para pegar? Dá, e eu tô vendo aqui os jogos, eu já coloco aqui, ó, vitória no dia 28. Se fosse fazer um bolão aqui, ó, eu já colocava aqui, ó, vitória contra o Paulistano, vitória contra o Brasília e vitória contra o Pato. Você ganha muito bolão ou não? Cara, eu nunca fui de jogar bolão, mas acho que eu vou fazer um do NBB agora, só pra... E aí eu tô olhando aqui justamente as pedreiras, assim. Eu tô muito curioso pro jogo contra o São Paulo no Morumbi. Eu acho que das pedreiras aqui é o que eu acho que tem mais chance. Ó, que ser abusado, porque o Minas, para mim, tá embalado. Se a gente for pegar lá a sequência do segundo turno, o São Paulo está o completo oposto, né? E aí tem que ver até quando nessa temporada o Jorginho vai conseguir jogar 40 minutos, o Chamel 40 minutos. Então, se o Demetrios for inteligente do jeito que ele ele vai conseguir rodar muito bem o elenco para manter a intensidade do jogo e fazer o elenco do São Paulo se cansar, porque essa rodagem do São Paulo de 7 jogadores dentro de quadra 7, 8, não tem profundidade no elenco, e aí eles estão apostando na intensidade do jogo enquanto eles conseguem manter intensos. Não sei até quando o São Paulo segura, assim, essa receita não é uma receita muito legal, né? Mas já imagina... Pô, agora eu tô pensando na quinta vitória aqui. Eu vou jogar lá Botafogo no último jogo, hein? Então fica, ó, marca aí no bolão, Paulistano, Brasília, São Paulo, Pato e Botafogo. São as 5 vitórias que o Demetrio quer. Olô, fechou. Fechou, manda para ele, manda a listinha para ele aí. Eu vou mandar. Mas falando da sequência do Bauru na segunda parte da temporada, né, no segundo turno, eu acho que as vitórias de 100 pontos ali, São José e Rio Claro, fizeram, sabe, aquela vitória que o elenco vai chegar no vestiário, vai olhar para o técnico e vai falar, pô, você tinha razão, a gente conseguia fazer isso. Então, essa é a diferença. Isso, e, curiosamente, é bem no primeiro jogo do segundo turno, lá o 108 a 80, é muito divisor de águas, assim. Então, eu tenho muito essa impressão. Assim, eles chegaram no vestiário, o Demetrio estava aplaudindo o elenco, e aí eles falaram, não, realmente, você tem razão, a gente conseguia fazer o que você está pedindo, e a gente mostrou que a gente consegue ganhar jogo tranquilamente. E aí, esses 2 jogos foram cruciais para essa sequência e vão ser cruciais para as pedreiras nos últimos 9 jogos. E o Bauru vai tentar passar, né, a vários times aí que estão na frente deles, mas destaco aqui para a gente fechar
esse pelotão do meio, porque ainda tem o G4 para a gente conversar e as perguntas para a gente responder dos nossos ouvintes. Pinheiros e Unifacisa, vejam só, são duas equipes que já tiveram esses jogos mais complicados, já aconteceram, e agora tem equipes que estão lá embaixo na tabela, então dificilmente vão perder muitos jogos também. O único problema da Unifacisa, citando especificamente ela, é que só tem 2 jogos em casa, além de ter 23 partidas já disputadas. Então, das 7 que faltam, 5 são fora. Mas, das 5 fora, tem Pato, Rio Claro, Brasília e Basquete Cearense fora. Se a Unifacisa mantiver o nível de atuação, são 4 vitórias plenamente possíveis. E ainda pode ganhar de Paulistano e ou São Paulo em casa, que tem. De resto, é o Minas fora, que eu acho um pouco mais complicado para a Facisa. Apesar de que a Unifacisa fora de casa vem fazendo bons jogos, né? Jogando frente a frente aí. As viagens para São Paulo foram decididas nas últimas bolas, né? Infelizmente perdeu, mas mesmo assim, né, conseguiu grandes jogos. Sim, enquanto isso o Pinheiros tem Pato, Rio Claro e Brasília, no Vila Boim, no começo de março ali. Então também são 3 jogos que o Pinheiros não pode perder. O Dawkins já voltou, e nesses jogos há expectativa também da presença do Isaac, que ficou fora há muito tempo, mas é um cara muito importante taticamente, além de ser mais uma pessoa em quadra, né, que o elenco do Pinheiros é um pouco reduzido também. Então, o Pinheiros tem tudo, eu acho, ainda para crescer de produção nesse NBB. O que você acha aí, Silver? Esses 3 jogos que você falou do Pinheiros, eles são cruciais ali, porque o 4º jogo do Vila Boim é contra o Minas, né? Então, uma sequência positiva em casa de 3 jogos pode deixar o Pinheiros embalado para enfrentar o Minas, e aí vai ser aquela disputa ali para ver quem sobe na tabela para talvez morder ali uma vaga no G4, não sei. Porque, e ainda mais se o Pinheiros fizer um jogo bom contra o Flamengo antes da série, ou ganhando do Flamengo lá, o que não é impossível, né? Porque o Pinheiros já conseguiu essas vitórias contra o Flamengo historicamente, assim, em momentos como esse. Então não é nada tão impossível. Mas essa sequência de 3 jogos é fundamental pro Pinheiros. Então vamos lá, vamos subir um pouquinho o nosso elevador aqui, vamos para o G4, porque, não, antes disso, só um último comentário que eu tinha ficado de fazer aqui. Vocês falaram da Facisa perder os jogos por pouco, né? Olha só, ela perdeu, eu acabei de pegar aqui, 4 jogos por 1 ou 2 pontos nesse NBB. 4 jogos. Então, só pensando nas vitórias, excluindo o critério de desempate, que é uma conta muito cabulosa que eu não ia conseguir fazer agora. Mas a Facisa, ela iria para 16 vitórias, que é o suficiente para a Facisa estar em 4º lugar. Ela estaria em 4º lugar se ela tivesse conseguido fechar essas partidas aí que acabou perdendo por 1 ou 2 pontos. Então, realmente, o desempenho tá chamando atenção, e com razão. Mas vamos lá. G4. Flamengo, 19 vitórias e 3 derrotas, com 86% de aproveitamento. Talvez, a meu ver, ali, já adiantando minha posição, inalcançável nessa reta final. Tá em outro patamar? Outro patamar. Aí você tem Franca com 5 derrotas e São Paulo com 6 derrotas, mais um jogo a mais. E o Mogi com 7 derrotas, vindo logo atrás também. Fábio, G4, G4, G4. Temos Franca, Flamengo e São Paulo com 3 vitórias nos últimos jogos, estão embalados, estão em bom momento. E o Mogi, que começou muito bem, mas deu uma gastada na gordura aí nos últimos jogos, vem de 2 derrotas e está com o Minas no cangote. Por outro lado, vai ter o retorno da Alexei em breve. Eu sei que você falou que já que não dá para cravar nada, mas e aí? E esse G4 aí, principalmente esse 4º lugarzinho, que daria um descanso para quem pegá-lo nas oitavas de final?
Dá para cravar? Não dá para cravar, mas assim, a sequência, o Mogi tem, né, nessa reta final aí, jogos que, na minha avaliação, a maioria é de possibilidade grande de vitória. Pega o Paulistano em casa, Botafogo em casa, São José fora, o Pato, Rio Claro. Então, a possibilidade de vencer é maior. Ainda tem o Bauru, né, que a tendência a ser um confronto complicado, o Corinthians, o São Paulo, dá para beliscar aí algumas vitórias. Então, como já enfrentou, por exemplo, Franca e Flamengo, e tem essa possibilidade aí do retorno do Alexei, ajuda muito na rotação, né? Dá mais qualidade e quantidade também, né? Volume para a rotação do Mogi, que a cada jogo parece que perde um jogador, né? Porque tem sempre uma lesão aparecendo de jogo, né? Lance de jogo mesmo acontecendo e jogadores fora. Quando você pensava que ia ficar tudo 100%, né? O Gruber se machuca e está fora da temporada. É de se louvar, né? A gente vai falar ainda mais sem a pergunta do amigo internauta, Lucas Vanais, falando do Mogi, então a gente vai falar posteriormente da Jaguatirica, mas o time do Mogi tem essa sequência de jogos aí que, ao meu ver, podem garantir o G4 para o Mogi, apesar do crescimento do Minas. Podem acontecer, como a gente já mencionou 450 vezes, não dá para cravar, mas o Mogi tem essa sequência de jogos que dá condição para ele terminar pelo menos na quarta posição. Aí São Paulo e Franca vai ser um duelo interessante, né? Franca tem um jogo a menos, vencendo pode... Peraí. Vencendo pode ter essa gordurinha, né? Bem pequena gordura aí de uma vitória a mais para cima do São Paulo, e na reta final pode fazer a diferença, mas vai ser pau a pau até o final, assim, Franca e São Paulo. Se o Flamengo dá umas tropeçadas também, pode até sobrar para ele, né? Virar uma disputa tripla aí. E eu acho que menos os flamenguistas, né? Todo mundo ia adorar essa reta final aí com uma disputa tripla pela liderança. Até porque a liderança, obviamente, dá o mando de quadra garantido até o final do NBB. Até antes, até para complementar, né? Agora que eu vi aqui, eu tinha esquecido de falar que o Flamengo é o visitante mais indesejado, né, desse NBB, que ainda não foi derrotado, 11 vitórias e nenhuma derrota, o único time invicto fora de casa, e sem contar ainda os jogos que ele fez em Brasília, né, como mandante. E as derrotas, boa parte, foram em Brasília, inclusive, né, ele escapou de perder no Rio de Janeiro, ainda por cima. Mas vamos lá, Silver, eu olhei aqui a tabela, eu olhei a tabela do Mogi, olhei a tabela do Minas, olhei a tabela do Pinheiros, e vou falar para você o que eu tirei de tudo isso. Nada, viu? Porque pode ser qualquer coisa. Ó, olha só. Mas o único ponto que eu queria dizer é que essa definição, se o Mogi precisa ganhar logo os próximos jogos, e o Minas também. Por quê? Porque os 2 últimos jogos do Mogi são contra Pato e Rio Claro. Tudo bem, são ambos fora de casa, mas são 2 jogos que o Mogi teria uma certa vantagem. Os 3 últimos do Minas, dos 3 últimos, 2 são contra Cearense e Brasília. Então, eu acho que ali no final, na reta final mesmo do campeonato, não vai mudar nada. Porque a tendência é que os 2 times ganhem. Então, o negócio são os próximos jogos ali mesmo. O Mogi pega Paulistano e Botafogo, recebe, igual o Fábio falou, e o Minas tem São José, Franca e Bauru. É por aí também ou estou errado? Não, eu concordo com você. Eu concordo com você, e eu acrescentaria nessa fala que o Mogi ele tem um jogo que ele é imprescindível, que é o duelo contra o São Paulo, que é em casa no dia 27 de março. Né, o terceiro jogo antes do final da temporada regular. Porque caso o São Paulo derrape,
o Mogi vai ter ganho os 2 jogos, então em caso de qualquer empate, já fica em vantagem e tudo mais. E caso o São Paulo também caia, é a chance do Mogi se garantir em terceiro, então aí ok. Mas se perder para o São Paulo e o São Paulo em terceiro, aí a situação se complica, pode ficar um pouquinho mais embolado com o Minas nessa disputa entre quarto e quinto. O que não seria vantagem nenhuma para o Mogi ficar em quinto nesse momento, como vocês já comentaram aí, de todas as lesões. Até me mandaram uma foto do Jaguar de muleta, eu achei sensacional isso, porque até o Jaguar tá machucado nesse momento. Mas uma coisa que tem que acontecer nessa temporada, que situação mesmo. Se o Guerrinha não ganhar o prêmio de melhor técnico da temporada, é marmelada, a gente tem que fazer CPI da premiação do Melhores do Ano. Tem que divulgar os votos, Rogerinho. Tem que divulgar os votos. Voto aberto, eu apoio. Não, o Mogi, ele vai ter a volta aí do Alexei, mas vale lembrar que ele perdeu até o Lucas Lacerda, que era o terceiro armador no início da temporada. Achei que você ia falar que perdeu o locutor. Ficou sem voz. Né? Não, isso aí depois das bolas do André Góes, ele deve ter ficado mesmo. Mas o Lucas Lacerda era o terceiro armador, virou o primeiro e machucou também. Mas ele volta se o Mogi chegar nas quartas, salvo engano. Salvo engano é isso. Ele volta numa possível quartas de final do Mogi. E, o Mogi perdeu a sua terceira opção para armação, sabe? Então ele tá em quarto lugar, realmente é um negócio impressionante. E, bom, vamos ver o que vai acontecer aí na reta final. Vocês têm mais algum ponto aí? Ou a gente pode passar para o amigo internauta que escuta a gente na academia, segundo o Diego Silver? Vamos passar para o amigo internauta. Para a galera que vai correr na academia, ouvindo o podcast, tranquilão. O meu ponto é o ponto final dessa parte. Beleza, então. Vamos aí. Tivemos aqui algumas perguntas em nosso Instagram. Vamos começar pelo NBB2K_Xbox, que é um perfil aí que faz mods do... Não absorvente, tá? Mods de jogo. Altera ali o NBA 2K para colocar os times do NBB. Eles fazem tutoriais, estão agora com um canal no YouTube também bem legal. Vamos lá, pergunta deles. O que vocês acham do NBB chegando em plataforma de games, como no NBA 2K? E se já ouviu falar nesses mods para o videogame? Vamos lá. Essa eu começo respondendo. Depois a gente tem outras duas perguntas aí que cada um responde. Arregaçou as mangas para responder essa aí. Caramba, você viu? Bateu no peito. Essa eu respondo. Vamos lá. Bom, NBB chegar nos games é só por meio de mod mesmo. Não vai rolar. A EA, a Electronic Arts, que é quem faz, né, o NBA 2K, ela ainda não colocou nenhuma narração em português. Não colocou nem legenda em português. É 2K que faz o NBA 2K, não é? 2K que faz 2K. A Electronic Arts faz o live. Eu tô pensando arregaçou a manga pra isso, meu irmão. Me empolguei. Vamos lá. A 2K, ela não tem nem legenda em português. Aí existe um movimento, que a gente já falou no último podcast do Zona do Garrafão, para que se faça uma localização aqui para PTBR e, se possível, colocar ainda até o Rômulo Mendonça para narrar. Eu acho meio difícil, mas seria insano. Dito isso... Oi? Seria o caos. Seria o caos. Dito isso, eu acho que NBB licenciado no jogo do NBA 2K, eu acho muito improvável. Já houveram algumas tentativas aí de se colocar algumas equipes da Europa em edições passadas. Teve algumas que tiveram algumas seleções, já teve a seleção da Espanha, acho que a seleção da Austrália, se não me engano, já teve também. Mas eu acho muito improvável. Muito improvável não, eu acho impossível. Tá? Então, o esquema são os mods. E se a gente já ouviu falar, com certeza já. Eu jogo, inclusive. Os mods. Por isso que ele arregaçou a manga, você viu? Agora sim. Não, inclusive na última final do NBB, lá entre Flamengo e Franca, eu fiz um vídeo com o Laranja Pulsante, né, parceiro nosso de conteúdo também, jogando um Flamengo e Franca no 2K, simulando a final do NBB.
Eu nem lembro quem ganhou. Eu acho que foi até o Flamengo mesmo. Mas enfim. É, isso é muito legal. Eu não tenho a mínima paciência para criar um jogador, que dirá um time, que dirá uma liga inteira. Quem faz isso está muito de parabéns. Porque, nossa, eu não. Criar uniforme, pelo amor de Deus, eu já tentei, mas não dá certo, não. E eu acho muito legal, cara, de verdade. Continua assim. Vai sair agora em setembro, outubro, deve sair o 2K 2021, 2K21. Continua nessa pegada. A única coisa que eu acho que seria menos difícil para a 2K fazer seria habilitar torneios mais customizáveis. Porque hoje você consegue colocar os times que você quiser, não só do NBB, né, os times que você quiser, desde que você crie, no sistema de jogo da NBA, em conferências, divisões, blá, 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 blá. Se ela fizesse como se fosse uma Konami aí, faz com o PES, por exemplo. Fazer um Super 8? E liberar de fazer um Super 8, ou liberar de fazer, por exemplo, um torneio de 16 times todos contra todos. Sem ser em conferências, putz, seria ainda mais legal, você poderia simular o NBB ainda mais, sabe? Mas eu acho que seria um caminho menos longe para a gente chegar numa simulação real de NBB no videogame. Fora isso, eu acho que não rola, não. Vale lembrar que lá para 2013, acho, o Globoesporte.com fez um minigame lá da NBB, não sei se você lembra, que tinha arremesso de 3. Era um bem, né? Até só para falar que tem, mas assim, é um dado histórico, aí fica a informação, Lucas Mano. Mas fala aí, Lucas, perdão. Eu acho que você não tem nem que ser uma frente do NBB, sabe? A liga criar um jogo do NBB é impossível, né? Dos moldes de NBA. Custo, distribuição, só ia vender aqui no Brasil, isso é impensável. Não tem um retorno. E uma aproximação com a 2K, eu acho que não daria para fazer, tem que ficar nos mods mesmo. Mas o que ela pode fazer é, por exemplo, voltar com o Fantasy. Isso é algo que pode criar aqui mais na cultura brasileira. Até as apostas, tem muita gente que aposta esportivamente, tem agora esse novo patrocinador aí, que é um site de apostas do NBB, seguir mais ou menos por esse caminho, acho que seria o mais legal. E se quiser jogar o NBB no videogame, é contar com os mods aí, que ainda bem que vocês fazem, né? Vocês que perguntaram aí do NBB 2K para Xbox, que é sensacional, eu acho sensacional. Mas eu acho que vale sonhar, porque se a gente parar para pensar há 5 anos atrás de liga, a gente nunca ia pensar numa parceria com a NBA, de jogador da NBA de lenda da NBA vir para o Brasil no All-Star Game, de clínica com a NBA, de evento de marketing com a NBA. O Gustavinho foi nessa temporada para ser assistente técnico do Brooklyn Nets na pré-temporada da NBA. E ainda lembrando, antes dessa coisa dos times europeus no 2K, aconteceu no NBA, no NBA Jam, naquele joguinho de duplas, e aí tinham alguns times europeus. Então, foi acontecendo. Então, não basta sonhar. Se no Brasil, acho que na temporada passada, foi na temporada passada, que a Konami começou a patrocinar times de futebol para poder adquirir os direitos dos jogadores, para fazer os times com os nomes dos jogadores mesmo. Por que não sonhar com a 2K fazendo isso um dia? Se esse movimento aí, encabeçado pelo Jonas lá, o beiçudo, der certo, espero que não me apareçam com uma narração do Thiago Leifert, como aconteceu nos jogos de futebol. Alex Escobar, né? Imagina, meu Deus do céu. Não, craque Neto narrando o NBB. Sensacional. Mas esses pés de rato. Seus orelhudos da 2K. Mas aí eu acho que é business, cara. É um mercado. Eu não sei se o mercado brasileiro, se o NBB ainda é tão forte. Eu não vejo o NBB com essa força. Eu acho que ainda não está no momento ainda. É por isso que eu falei, 5 anos atrás não tinha lei que liberasse aposta esportiva, por exemplo.
E apareceu esse ano por conta das empresas que queriam vir para o Brasil, e aí teve a lei, e aí a Liga teve que fazer uma parceria com uma empresa que fiscaliza estatística para aí poder fazer as apostas esportivas. Então, eu acho que pode acontecer, só não vai ser agora porque ainda não está no momento. Isso sim, o futuro a Deus pertence. O que pode acontecer é que, por exemplo, como já tem teve algumas edições do NBA 2K com alguns times europeus, né, representantes da Euroliga, é ter pelo menos um representante latino-americano, né, que no caso poderia ser o Flamengo ou o São Lourenço, né, ser uma coisa esporádica mesmo, né, nesse fato. Sim, talvez colocar as equipes que jogaram Intercontinental, por exemplo. Sim. Sim, mas aí é algo bem menor, né? Mas aí já seria um primeiro passo. Então, agora é uma possibilidade maior, né, ter essa chance. Então agora basta a gente torcer muito para ter 2 finalistas no Intercontinental brasileiro. Alguém tem que ganhar a Euroliga, né? Quando a gente tem, por exemplo, a NBA House aqui é um sucesso, sabe, aqui no Brasil. Mas, estou tendo como exemplo, mas o quanto isso conseguiria reverter para compras do NBA 2K com clubes do NBB, sabe? Eu acho que são números que até, se a gente ficar falando muito disso, é até conjecturar demais com dados que a gente não tem. Sim, então é complicado, sabe? Vai muito na parte do dinheiro, do negócio mesmo. Mas vamos para a próxima pergunta aqui. Quem quer responder Próxima pergunta. Vamos lá. Vamos mandar essa para o Silver. Silver, João Paulo Deganucci está te perguntando aqui. Qual a seleção mundo ideal? Eu imagino que o João Paulo esteja falando do Jogo das Estrelas. Então, como vocês já viram nossos votos no podcast passado, vamos agora com o Silver. Seleção mundo ideal do Jogo das Estrelas. Espera aí, eu vou ter que falar os meus votos aqui, é isso? Uma seleção ideal. Pode ser o quinteto só, se você quiser. Quinteto. Por favor, a gente não tem todo esse tempo, não. DJ, Jamal e mais 3. Não, o DJ Jamal são nomes que tem que ter, eu acho. Eu colocaria aí o Nesbitt, eu gosto muito do jogo do Nesbitt. O Ware, ele não estava no meu quinteto, no meu primeiro quinteto, mas aí agora tem que colocar, né? Porque depois do jogo contra o Corinthians, pelo amor de Deus. E agora eu tô na dúvida do Balbi ou do uruguaio da Unifacisa, mas eu acho que o Balbi ia dar um tempero interessante ali, né? Um tempero latino-americano na seleção mundo. E o Devon Scott? Colocaria de sexto homem. Mas escondeu o Devon Scott, só o Scott que ele escondeu. Colocaria de sexto homem, mas é que eu acho que ia ficar muito interessante. Eu gosto do jogo do Nesbitt desde antes, assim, foi amor à primeira vista no jogo dele. E falando como pessoa, ele é um cara muito carismático, ele fala com todo mundo, por mais que ele não fale português. Eu acho isso muito bizarro, assim. Eu vou contar essa, porque essa foi muito demais, assim. Não sei se o ouvinte sabe, mas eu trabalho no Corinthians, né? Eu sou técnico de categoria de base lá. E aí, às vezes, o Corinthians, o clube, faz umas parcerias com essas empresas que vendem apartamento, sabe? Aí, beleza. Aí, um dia, o Nesbitt está saindo do clube e aí parou uma menininha super empolgada, falando, o negão grandão, agora que eu tenho cara de atleta, agora que eu vou vender um apartamento, né? E aí ela falou tudo pro cara, assim, sabe? Ela falou tudo. Eu vi ela abrindo o folder do apartamento e mostrando os apartamentos. Acho que ela devia perguntar, olha, você quer um apartamento de 50 ou de 200 metros? Aí ele balançava a cabeça, porque ele não fala português. Aí ela, então é esse. Aí ela continuava falando do apartamento para eles. Ele ficou, eu estava atendendo uns pais na frente do clube, ele ficou uns 20 minutos ouvindo a menina. E aí ele pegou o folder da menina sem falar uma palavra em português. Só balançando a cabeça assim, não. Ele pegou o folder da mão da menina e foi embora.
fiquei passando na minha cabeça assim, o quão satisfeita aquela menina ia estar depois que ela entendesse que o cara não entendeu uma palavra do que ela falou e ela perdeu tipo 20, 30 minutos da vida dela tentando vender um apartamento pro gringo. Foi demais, assim. Foi demais. Mas falando do Balbi, DJ e Jamal, eu acho que ia ser um jogo muito interessante. Ter dois caras, falando do DJ e do Jamal, que conseguem jogar muito bem com bola, com bola na mão, e também sem bola na mão, e o Balbi que consegue servir todo mundo em qualquer lugar do mundo. Então é muito por esse trio. Assim. Esse trio ele tava no meu time. E eu fiquei, caramba, né, meu? Não dava para colocar eu acredito que não vão colocar os três na quadra ao mesmo tempo, mas seria um trio que eu queria ver. Assim. Seria um trio que eu queria ver jogando junto, só para ver como que ia funcionar. Beleza. Só passando aqui rapidinho o meu, eu acho que David Jackson, Nesbitt eu acho que é David Jackson, Nesbitt mais 3, a meu ver. Que no meu quinteto eu coloquei Chamel, Scott, e o armador é difícil, hein? Porque o armador tem o Pepo, tem o Parodi, tem o Fadiano, tem o Balbi, tem o Jamal. Se você considerar o potencial do Jamal, né, o que a gente sabe que ele pode fazer, não o que ele apresentou, porque, como eu disse, ele chegou tarde. Eu levo isso em conta também, né, ter jogado o campeonato inteiro e tudo mais. Mas o meu fica por aí. E o seu, Fábio? Rapidão antes da gente ir para a próxima. Acho que no meu, os que não poderiam faltar é DJ, Scott e Nesbitt. Aí, na armação, pode ser o Vidal e o Chamel. Aproveitar aí, né? A velha guarda do basquete, o Chamel representando. Beleza, então continuando com você, aqui, inclusive, nossa última pergunta, o Vitor Gavazzi, né? Eu acho que é isso, é underline Gavazzi o Instagram dele. O que acham do time de Mogi nessa temporada? Candidatos ao título ou falta alguma coisa? E aí, Mogizão, título, falta alguma coisa? O que você acha? Então, Vitor, acho que falta muita coisa. Acho que o Guerrinha pode falar muito melhor pra gente, né? Que falta muita coisa, mas tá tirando o máximo do que tem o Mogi. Mas pela dificuldade que tá nesse campeonato, é difícil você esperar algo além, por exemplo, de levar um time a uma semifinal. Acho que o objetivo, pelo menos do São Paulo para baixo, o objetivo de todas as equipes é de chegar pelo menos a uma semifinal. E eu acho que o do Mogi também passa por isso. O Franca tem essa obrigação, essa necessidade de vencer o NBB, até por conta do investimento que vem tendo, né, nesses últimos anos. O Flamengo, pela hegemonia que tem, né, e luta por manter o título de campeão do NBB. E tem um time com alto investimento também. Aí no caso do Mogi, próprio São Paulo mesmo, para baixo ali, eu acho que o objetivo, como está muito equilibrado esse NBB, o objetivo é chegar numa semifinal. E aí depois, beliscar, né? Tentar ali alguma coisa, provavelmente vai ser uma semifinal Flamengo, na outra semifinal Franca, né? Um em cada lado. E aí sobra, né, para a equipe que tiver lá, tentar beliscar aí os 3 jogos que precisa para ir para a final. Mas o objetivo do Mogi, na minha opinião, é semifinal. Antes de você continuar, Mogi contra Flamengo e Franca nesse NBB. Foram 4 jogos, ele já pegou os 2 em turno e retorno. São 2 vitórias e 2 derrotas, viu? Contra o Flamengo, ele ganhou no Rio e perdeu em Mogi. E contra a Franca, aí foi vitória dos mandantes, né? Ele perdeu no Pedrocão e ganhou em Mogi. Então, assim, também pode ser usado de argumento para falar que pode chegar. Mas eu tô com você. Eu acho que não é nem muito o que falta para o Mogi, é do que Franca e Flamengo têm a mais. Sim. Eles têm mais gente, eles têm investimento. Mais gente. Eu acho que é mais do que os outros têm a mais do que o Mogi, do que alguma falta do time. O que a gente pode falar de falta é o Gruber, né? Falta o Gruber. Isso vai fazer uma baita falta. Mas
Eu acho que é por aí. Faltou grana para o investimento na formação, né? Na pré-temporada, né? A formação da equipe pré-temporada faltou isso. O time não conseguiu trazer estrangeiros, está com um time brasileiro, né? Em quadra, e até chama atenção, né? Por conta dessa falta que teve aí, dessa dificuldade que teve na montagem do elenco. Perdeu, por exemplo, o JP Batista, né? Que foi o melhor da temporada passada, MVP do NBB, e mesmo assim consegue manter, né, a atoada, mantendo inclusive o G4, né, durante boa parte do NBB até aqui. E aí, Silver? Cara, o Mogi, eu acho que falta tudo. Não, mas não é maldade, assim, é que vocês falaram. Falta elenco, o que os outros times têm mais. O Guerrinha, ele tá tirando leite de pedra, basicamente é isso. E é curioso isso, realmente, de não ter gringo. Em um momento onde pode ter mais gringo no elenco, você tem uma equipe que é a única que não tem nenhum gringo no G4. Eu acho isso sensacional. Assim, esse elenco do Mogi é um tapa na cara de todo mundo. Eles conseguiram montar um elenco com menos verba. O elenco é um elenco competitivo. Era o melhor mandante até metade do primeiro turno, ali perto do final do primeiro turno. Até o Super 8, se eu não me engano, não tinha perdido em casa ainda. E eu tava lá ainda no jogo. É o melhor mandante. Ainda é o melhor mandante. 9 vitórias e 2 derrotas. É surreal, assim. O Guerrinha tá tirando leite de pedra e, de novo, tem que ter CPI da votação dos melhores do ano se o Guerrinha não for o melhor técnico. Porque eu não conheço ninguém que conseguiria fazer o que ele tá fazendo em Mogi. Então é isso, Vitor. Espero que sua pergunta esteja bem respondida. Bom, vamos encaminhando para o final aqui, né? 1h13 de podcast. Haja academia. Vamos ficar mais um pouco. Vamos fazer uma parte 2. Aí vamos ficar mais um pouco, porque se der 1h30, 1h40, a pessoa ouve correndo 15 quilômetros na rua, porque vai dar mais ou menos isso aí. Pensando assim, em todos os públicos, né? O público da corrida, da academia ali no circuito, até que precisa fazer sei lá, uma dança, né? Uma dança de 1h15. Se for alguém que mora no centro de São Paulo, ou mora não, né? Mora na periferia de São Paulo, assim, trabalha no centro, vai levar 1h30 para chegar em casa. Vai escutando podcast, não tem problema. Não, vamos ficar nessa por hoje. A gente faz uma parte 2 daqui a algumas semanas. Casa é sua, Silvio. Então aproveite e já pode dar o seu recado final aí. E a gente vai para o encerramento logo mais. Não, eu quero muito agradecer o convite, de verdade, assim. Já quero falar aqui que eu escutei todos os podcasts de pré-temporada, tá? Deixar isso muito claro, que eu sou ouvinte do podcast. Mas então obrigado. Você sabe que deu algumas coisas erradas, né? Não, eu escutei todos e vamos deixar aqui, eu já deixo até o convite, vocês vêm para cá no Jogo das Estrelas, vocês vêm para São Paulo nesse período, não? Então, se vier, vamos gravar um vídeo. Olha, pronto, já está aqui o convite, vamos gravar um vídeo para o Campeonato falando do NBB, falando do Jogo das Estrelas e tudo mais. Muito obrigado, estou à disposição de vocês para novos convites, para falar mais aí e trazer a braba em mais vezes aqui para a Locomotiva Esportiva e para o ouvinte aqui do podcast também. Por favor, acessem o arearestritiva.com.br. Nós temos o site, Facebook, Twitter, Instagram, canal no YouTube e daqui a pouco eu estou vendendo bala no farol também com a camiseta do Área, porque eu preciso pagar a pensão e é isso. Rapaz! Parabéns pro Papa! Mas, é sério, galera, o Área é um conteúdo completaço, fala de tudo, NBB, NBA, tem artigos acadêmicos, isso é muito legal também. O Silver é professor de basquete no Corinthians, mas é um acadêmico, e tem bastante disso também, vários estudos, coisas que vocês não veem em outros lugares. Em nenhum outro site quase de basquete, que dirá em português. E tem lá no Área Restritiva, é só vocês acessarem, eu recomendo. Fábio, e aí?
Recado final. Um forte abraço a todos aí, para quem duvidava, né, que a gente ia parar com os podcasts, estamos de volta e esperando a próxima semana aí, né, com mais uma edição do podcast. É isso aí, galera, muito obrigado. Lembrando sempre também, fazendo aquele jabá bonito, acessem a Locomotiva Esportiva, Facebook, Twitter, Instagram. Tem que falar igual o Silver. Twitter, tá. Facebook, Instagram. Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. E todos os agregadores aí de podcast, onde você procurar, nós estaremos lá. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo, porque o podcast voltou e a gente já deixou isso bem claro. Se vocês tiverem sugestões de temas, de convidados, é só mandar, é só comentar. Se estiver vendo no YouTube também, não esquece de dar aquele joinha e se inscrever no canal, porque a gente põe tudo no YouTube também, tem uma galera que escuta por lá. E como o Silver disse, a gente vai estar no Jogo das Estrelas e também em algumas quadras aí pelo Brasil, pelo NBB. Até lá, se encontrar a gente por aí, é só chamar. E vá ao ginásio, torcedor. É isso aí, vá ao ginásio e leve um amigo. É isso aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima e falou!